a maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa, não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês, não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, tá tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados, e ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quanto necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa, vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. E quem disse que traficantes são vítimas não somos nós. Pelo contrário, nós defendemos que organizações criminosas sejam colocadas como terrorista. E quem negou essa classificação não fomos nós. Foi o governo Lula que negou colocar ambas organizações criminosas como terroristas. E tá dando no que deu. Gente, criminoso tacando bomba pelo drone em cima de policial. Mas o que dizer, né? Quando o Lula ganhou, tem um vídeo emblemático, né? De que quem estava comemorando, Evaí, os criminosos dentro da cadeia estavam lá, ó, fazendo L quando o Lula ganhou, entendeu? Então não tem dessa de que, ai, mas matou 60. Infelizmente, 4 perdas nós tivemos, e aqui eu quero deixar o nome dos 4: Sargento Eber Carvalho, Sargento Cleiton Serafim, Marcos Vinícius, Rodrigo Veloso. Nenhum desses nomes foram citados pela esquerda. Pelo contrário, estão focados nos criminosos bandidos que aterrorizam a vida do cidadão na favela para poder chegar aqui e não se compadecer com esses policiais militares que são devidamente heróis. Agora, morreram 60 e morreram 4 de um lado. Para mim, a cada 60 de fato ali que morrer, deveria ter morrido era muito mais. Porque criminoso que morre não volta para cometer crime. Aí se eu falar o quê? Meu Deus, Nicolas, que fala pesada.
Daqui a pouco vai ter um esquerdoso reagindo a esse vídeo meu, né? Mas sabe o que é a realidade? É de que o Bukele fez em El Salvador, com o tamanho do Rio de Janeiro, combatendo o crime organizado com operação policial. Sabe o que aconteceu, Cabo Gilberto? Saiu do país mais violento do mundo para um país que não tem nenhum homicídio. E aí, até quando o Brasil vai tratar criminosos, sabe como? Como as ONGs tratam, né? Paz e amor, soltando bombas, menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento, tá certo? E aí a resposta que o governo dá a tudo isso é uma PEC da segurança, doutor Osmar, que coloca todo o poder na União. Agora eles falam que a União não pode ajudar, não foi nela solicitar. Então peraí, se vocês querem tudo para a União, a prova está cabal agora. Vocês não conseguem comandar um país, muito menos combater a segurança pública. E aqui no nosso país, infelizmente, eu nasci numa favela que hoje, inclusive, também está dominada pelo crime organizado, e 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado. A primeira coisa para a gente ter um país sério, Danilo, não é somente tarifa zero, é gás de graça, é não sei o que de graça, é picanha. Sabe o que nós precisamos como país para dar certo? Nós precisamos de paz. E para se estabelecer a paz, precisa acabar com aqueles que estão tirando a nossa paz. Simples assim. Parem de acreditar nessa conversa que pode parecer bonita, pode ter uma voz fofa, talvez querendo dizer que na verdade tem que fazer assim e assim, mas o que essas organizações criminosas precisam é de repressão séria, é que eles cumpram pena fora do país, se possível sejam extraditados, que se coloque a organização criminosa como terrorista aqui no Brasil, porque de fato é aquilo que eles são. E vamos ver até quando esses 85 presos serão de fato presos, né? Porque daqui a pouco a justiça dá um jeito de soltá-los. Acabei de ler aqui que a operação ainda está em andamento, o que quer dizer que ainda tem muito bandido para ser morto e que a mão do Senhor será colocada em cima desses policiais e que não ocorra nenhum óbito. E se alguém for morrer, que morra quem é da organização criminosa. Obrigado, presidente.